Buraco na rua. A gente desvia, reclama, mas faz que eles estão sempre lá, né? É uma coisa que irrita, dá prejuízo e infelizmente virou parte da paisagem no Brasil. Mas e quando um desses buracos causa um acidente? Aí a história muda de figura. De quem é a culpa? E o mais importante, quem sofre o dano tem algum direito? Bom, é para destrinchar essa história que a gente está aqui. Pois é, para quem dirige, pedala ou até anda a pé, um buraco pode ser muito mais que um simples susto. É um risco de verdade. É pneu estourado, roda amassada, acidente grave, um perigo real. E essa é a realidade em ruas e estradas de todo o país. E olha só essa imagem que fala por si só. Um tronco de árvore dentro de um buraco para sinalizar o perigo. O advogado Eduardo Gomes, que tirou essa foto lá em Porto Velho, disse uma coisa importante. Isso não é uma cena rara. É um retrato do absurdo, do descaso que a gente encontra por aí. Então, vamos direto ao que interessa. Aconteceu o pior. O buraco causou um acidente. A pessoa que levou prejuízo tem algum direito? A resposta é sim. E é exatamente para entender quais são esses direitos e como ir atrás deles que a gente vai mergulhar no que a lei diz. Para a gente entender os direitos, primeiro tem que saber de quem é a responsabilidade. E nesse ponto, a lei é bem clara sobre quem tem o dever de deixar as nossas vias seguras. O conceito principal aqui tem um nome: responsabilidade objetiva. O que isso quer dizer em bom português? Que o poder público, seja a prefeitura, o governo do estado ou a União, é o responsável. Se um buraco na via causa um dano, a responsabilidade é do estado. Simples assim. Não precisa nem provar que houve culpa ou má intenção. A simples omissão, o fato do buraco estar lá, já gera o dever de indenizar. Pensa numa balança. De um lado está o dever do Estado, manter as ruas em ordem, fiscalizar, sinalizar qualquer perigo. Do outro lado, o direito de todo cidadão, transitar com segurança e, se algo acontecer por falha do poder público, ser indenizado. É uma via de mão dupla, garantida por lei. E atenção, isso não é só teoria não. A justiça brasileira está cheia de decisões nesse sentido. São milhares de casos em que o poder público foi condenado a pagar indenização por acidente em via mal conservada. Isso mostra que o direito existe e que é possível, sim, buscar essa reparação na justiça. Ok, então, o direito existe e a justiça reconhece. Mas como, na prática, uma pessoa faz para buscar essa indenização? Vamos a um guia prático, um passo a passo. A coisa mais importante é agir rápido e juntar tudo o que for possível. Primeiro passo, boletim de ocorrência. É o registro oficial do que aconteceu. Segundo, vire um detetive. Fotografe o buraco, o carro, a rua, a falta de placa. Se alguém viu o acidente, peça o contato. Testemunha é ouro. Terceiro, orçamentos. Pelo menos 3 para provar o tamanho do prejuízo. E por fim, o passo fundamental. Procure a ajuda de um advogado. Quanto mais provas, melhor. Fotos e vídeos são essenciais. O BO dá a formalidade. As testemunhas confirmam a história. Se alguém se machucou, todos os laudos e recibos médicos são cruciais. E aqui vai uma dica de mestre. Se já saiu alguma reportagem no jornal ou na TV sobre aquele buraco, isso é uma prova fortíssima de que o problema era conhecido e nada foi feito. E falando em valores, quanto se pode conseguir? Bom, só de dano moral, que é aquela compensação pelo estresse, pelo transtorno, a média das decisões judiciais no Brasil gira em torno de R$ 10.000. É claro que isso pode variar muito, mas já dá para ter uma base. Mas a conta não para por aí. A indenização total pode incluir o dano material, ou seja, o custo do conserto do veículo e as despesas médicas, o dano moral, que a gente já falou, e até o dano estético, se o acidente deixar alguma marca permanente, como uma cicatriz. Somando tudo isso, dependendo da gravidade, os valores podem passar fácil dos R$ 20.000. Beleza. Então, o caminho para buscar uma indenização existe. Mas isso abre uma outra discussão, ainda maior. Se o Estado tem a obrigação de manter as ruas e de pagar por esses acidentes, por que a gente ainda vê tanto buraco? Cadê o dinheiro da manutenção? A primeira resposta que vem na cabeça de todo mundo é o IPVA. Mas a história não é bem assim. Essa é a pergunta de R$ 1.000.000, né? Todo mundo paga um imposto caro sobre o veículo, todo ano. Parece óbvio que esse dinheiro deveria ser usado para cuidar das ruas e estradas. Só que a resposta da lei para essa pergunta talvez surpreenda muita gente. E a resposta é: não necessariamente. O dinheiro do IPVA não é carimbado. Ele não vem com uma etiqueta dizendo usar apenas em asfalto. Ele entra no caixa geral do governo e de lá pode ser usado para saúde, educação, segurança, qualquer coisa. Não existe uma lei que obrigue a usar o dinheiro do IPVA para tapar buraco.
Essa fala do senador Cleitinho, olha, ela resume a frustração de muita gente. A sensação é de pagar um imposto caríssimo, ano após ano, e não ver esse dinheiro voltando para a qualidade das ruas. A pergunta serve para quê? Ecoa na cabeça de milhões de pessoas todos os dias. Mas essa história de o dinheiro não ser carimbado é só o começo do problema. Se a gente cavar um pouco mais fundo, vai ver que a questão é muito mais complexa. O buraco, literalmente, é mais embaixo. Muitas vezes o problema não é nem má gestão ou falta de dinheiro. É desvio mesmo, é corrupção. Várias operações da Polícia Federal e do Ministério Público já mostraram que por trás de um asfalto de péssima qualidade ou de um serviço de tapa-buraco que nunca foi feito, existem grandes esquemas para desviar dinheiro público. Vamos seguir o rastro do dinheiro. Olha esse exemplo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uma investigação apurou irregularidades em contratos de tapa-buracos que, somados, passavam de 372 milhões de reais. Isso em apenas 5 anos. Imagina o que dava para fazer com essa grana toda. E como o dinheiro sumia? O esquema era o kit básico da corrupção. Pagavam por serviços que nunca foram feitos, falsificavam relatórios para fingir que estava tudo certo e, no fim, não tinha como comprovar que a obra tinha sido executada. O dinheiro público ia direto para o ralo. E não foi um caso isolado. A Operação Fake Hold, da Polícia Federal, investigou desvios de emendas parlamentares. O prejuízo estimado? Mais de 22 milhões de reais. Um dinheiro que deveria ter virado asfalto, mas que nunca chegou ao seu destino. O mecanismo era bem organizado. O dinheiro das emendas ia para as obras, mas as auditorias encontraram preços superinflados e serviços que só existiam no papel. A investigação mostrou que era um esquema articulado entre servidores públicos e empresários. Então, no fim das contas, a gente chega a uma conclusão importante. Ir atrás de uma indenização por um acidente é um direito fundamental. Mas a solução definitiva para o problema dos buracos no Brasil vai muito além de um processo na justiça. Ela passa por fiscalizar de perto como o nosso dinheiro é gasto e, claro, por combater a corrupção de frente. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Conhecer e exercer o direito individual de ser indenizado é essencial, sem dúvida. Mas será que só isso é o bastante para a gente conseguir tapar os buracos sistêmicos do Brasil? Fica aí a pergunta para a gente pensar.